Nessa aula aqui, eu vou falar sobre as três pesquisas. Vamos lá para vocês entenderem melhor o que são essas três pesquisas. Bom, inicialmente eu vou explicar quais são, mas elas podem ser feitas juntas. Aqui eu vou estar falando para vocês fazerem separado, porque quando a gente está começando, é bom fazer passo a passo, quadradinho por quadradinho, para depois você começar a se desenvolver melhor. Pensa no bolo. Vai fazer um bolo pela primeira vez, ou qualquer receita, segue a receita tintim por tintim. Depois, tá falando para colocar 3 ovos, você coloca um, 2 colheres de óleo, você coloca 4, no final dá tudo certo, porque você já tem o know-how. Enquanto não tem, segue tintim por tintim, que é para ter certeza que vai ficar gostoso esse bolo aí. Então vamos lá. E o baú de ideias eu vou explicar no final da aula o que que é. As três pesquisas são a pesquisa de mercado, a pesquisa de conteúdo e a pesquisa de formato. Vou começar explicando a pesquisa de mercado. Bom, a gente já fez o briefing, já fez o brainstorm, e aí começam as três pesquisas. Vocês vão perceber que isso aqui parece muito com a questão ali do mood board, tá? Porque tudo anda lado a lado, não adianta fugir disso. A pesquisa de mercado, ela é basicamente ali você fuxicando a vida dos concorrentes do seu cliente. Exatamente isso. Como assim? Porque a gente tem que ver o que que o concorrente está fazendo, o que que a gente pode copiar e o que que a gente não quer fazer. Lembra do brainstorm, do mood board? Os pontos negativos e positivos? Pois bem, é isso mesmo e a gente vai fazer dos concorrentes, ou seja, do mesmo nicho. Para você fazer o seu baú de ideias, o seu mood board, você pode pegar de nichos aleatórios. Exemplo, vi um Reels legal do nicho de moda e tive uma ideia que consigo aplicar ele no nicho de nutrição. Maravilha, mas não cabe aqui na pesquisa de concorrentes, porque a moda e o nutricionista, eles não são concorrentes, entendeu? Aí ela pode ser feita tanto ali na geolocalização, ou seja, moro em Goiânia, vou fazer pesquisa só dos nutricionistas de Goiânia. Ou, dependendo ali do que o seu cliente vende, vamos supor que o seu cliente ele vende curso nacional, nacionalzão. Seu cliente vende curso em inglês, mundial, entendeu? A gente pode ver as questões do mundial. Cadê aqui? Aqui, ó. Achei. Para ver o que os gringos estão fazendo e que a gente pode aplicar no Brasil. Ah, mas o meu cliente não concorre com ele, mas é o mesmo nicho e ele está fazendo alguma coisa muito boa, então você aplica aqui, o seu cliente vai ser o primeiro a estar fazendo aquilo, vai dar até um ar de uau, né? E como é que eu faço essa pesquisa? Até agora eu expliquei o que ela é. Como é que eu faço? Bom, você vai entrar lá nas respostas que o seu cliente te colocou no briefing, depois também de você ter feito a reunião de dúvidas sobre o briefing, né? E aí você vai ver quais foram os perfis que ele colocou de concorrentes e inspirações. Lembra que eu falei na aula passada que a parte de inspirações, lá também tem uma parte de concorrentes. E aí você vai fazer uma análise de todos os canais daquela pessoa. Exemplo. Ah, tem a Rafaela Guimarães e ela é minha concorrente direta. Beleza, então eu vou lá no perfil da Rafaela Guimarães, do Instagram, do YouTube, do Facebook, ver tudo que ela tá fazendo em todos os formatos e analisar pontos positivos e negativos daquilo tudo. E você vai fazer isso para cada uma das pessoas que o seu cliente listou. Olha, eu peço no mínimo para os meus clientes três inspirações e três concorrentes. Às vezes o cliente não sabe nenhum. Isso é péssimo, porque se nem ele sabe, imagina como é que a gente vai saber. Dá uma espremida nessa laranja para ver se sai alguma coisa. Ele conhece pessoas, só na hora ali a pessoa não quer gastar muito tempo e energia, mas aí você fala, olha, é muito importante que você me ajude a te ajudar, lá, e aí ele vai estar te passando essas informações. Beleza. Então, essa foi a pesquisa de mercado. Pesquisa de conteúdo. Bom, vamos lá. Aqui a gente já encontrou os concorrentes, certo? E aí nós queremos entender quais são os conteúdos que são melhores da gente trabalhar naquele nicho. Exemplo, a nutricionista, mais uma vez. Será que os clientes eles querem ver mais receita ou eles querem ver mais produtos tipo suplementos? Porque às vezes quem segue essa pessoa são pessoas que estão mais interessadas em receitas ou são pessoas que estão mais interessadas em saber suplemento, em saber questões de medicina, qual suplemento que funciona onde, em qual parte do corpo, aquela coisa mais técnica, mais profunda, né? Então a gente vai fazer essa pesquisa do que as pessoas realmente querem ver. Sim, tem isso. Às vezes você quer muito falar de uma coisa, mas ninguém quer saber disso. Então não adianta.
Se ninguém quer saber, você não vai vender para ninguém. A gente quer colocar dinheiro no bolso do nosso cliente. Pode tatuar isso na sua testa. É para isso que você veio ao mundo como social media. Depois, largou de ser social media? Então esquece. Mas enquanto social media, coloque dinheiro no bolso do seu cliente. Sim, tem muitas pessoas que falam que isso é a maior baboseira do mundo, que o social media não é responsável por fazer o cliente ganhar dinheiro. O social media ele não é responsável por vender. Isso tem que deixar claro para o seu cliente. O seu trabalho sozinho não vai fazer o seu cliente vender nada, porque a conversão não é sua, mas atrair o lead qualificado é responsabilidade sua, tá? Então você deixa isso bem explícito para o seu cliente, se você está realmente trazendo lead qualificado. Agora tem muita gente que é bem posicionada no Instagram, que vende curso, que fala isso, mas na verdade não sabe trazer lead qualificado, ou seja, não faz seu trabalho direito e quer ficar com raiva do cliente. Gente, mais amor no mundo, para de ficar com o seu cliente, ele que coloca a comida na sua mesa, então fica em paz. Ok, um exemplo. Vamos supor que você é um nutricionista e especializado em bodybuilder. E aí você não, perdão, o seu cliente. Aí você vai lá no YouTube e vai fazer uma pesquisa como se você fosse o consumidor daquele tipo de conteúdo. Então você vai pesquisar nutricionista para bodybuilder. E aí você vai ver quais são os títulos que estão aparecendo ali. A partir desses títulos, você tem uma noção do tipo de conteúdo que o público em geral está interessado, entendeu? E aí você tem uma clareza de como é que você pode trabalhar. E aí dá para fazer essa mesma pesquisa em todas as redes sociais, né? Em todos os sites, Google, Pinterest, Instagram. E aqui tem uma coisa muito importante, não ignorar os blogs. Blog não é coisa do passado. Quem tem blog hoje em dia, na maioria das vezes, se posiciona muito bem. Então, foque aí nos blogs, que eles têm muito conteúdo. E aqui tem uma listinha do a fazer, que vai clarear a cabeça de vocês, que é encontrar 10 concorrentes do nicho do seu cliente nacional. Aí você lista as redes sociais e anota os pontos negativos e positivos. Como assim redes sociais? YouTube, Facebook, Instagram, o que a gente já vem falando. Aí você vai adicionar isso no baú de ideias. Pode ser o seu mood board ali, tá? E depois a gente vai transferir para o baú de ideias que eu vou estar mostrando para vocês. E lista quais foram os assuntos mais tratados dentro desse nicho e quais você acredita que devem ser tratados no nicho do seu cliente, no perfil do seu cliente, certo? E aí a gente vem para pesquisa de formatos. Maravilhoso, eu sei quais são os concorrentes e eu sei o que o pessoal quer ouvir, mas como é que você vai abordar isso? Qual é o formato Qual é o formato que você vai trazer essa informação? Ah, Beatriz, eu já sei. Vai ser por Reels, porque o Reels ele entrega mais, ele entrega para pessoas que não são meus seguidores, o engajamento é maravilhoso. Uau! Não. Tira isso da sua cabeça. Sim, o Reels é maravilhoso, mas não adianta você ficar só com isso se você não buscou estudar, não buscou entender o que o público do seu cliente realmente quer. E se o público do seu cliente ama ler, eles amam ler, eles amam ler um conteúdo denso. Você vai ficar colocando um Reels leve, que não tem leitura, que é visual? Não, você vai colocar um carrossel de 10 layouts, entendeu? Então, sempre pesquise, 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 coloque em prática, e aí você vai saber o que dá certo e o que não dá. Bom, então, a pesquisa anterior você mergulhou no mundo do seu cliente, e agora você vai entender como é que cada um desses assuntos a gente deve estar colocando nas redes sociais. Exemplo. O cliente é o nutricionista, as receitas de pré-treino são muito bem vistas pelo público no geral, e as receitas com mais engajamento estão em formato de Reels, e as com menos engajamento com formato de carrossel. Então, você vai fazer o quê? Vai colocar receitas em formato de Reels, porque você pesquisou, entendeu? Não é porque tirou da sua cabeça ali. E aí, então, essa pesquisa vai te ajudar a entender quais são os formatos de conteúdo para você aplicar no projeto. Bom, é isso. Agora eu vou estar mostrando para vocês como a gente faz o baú de ideias baseado, ele é um pouco parecido com o mood board. Bom, eu peguei esse exemplo aqui, que tá o baú de ideias. Como é que você vai adicionar? Você pode colocar numa tabela, ou você pode colocar num quadro assim, né? E você vem e coloca o nome,
o formato, qual é a linha editorial que a gente vai aprender aqui embaixo, o link ou imagem, caso tenha, né, que você tirou de algum lugar. No caso, esses aqui, você tá vendo que eles não têm nem formato, nem link ou imagem, porque foram vídeos que nós fizemos, e aí eu só quis colocar eles lá no nosso feed mesmo, não foi uma inspiração, né? E aqui tem as inspirações. Então, tem o título para que eu entenda, o formato, a minha linha editorial, o link e tá aqui no baú de ideias. É bem parecido com o mood board, só que no mood board você tá só jogando um monte de coisa e aqui você está começando a estruturar um esqueleto para caminhar isso. Ou seja, aqui, depois que você definir as suas linhas editoriais, que você vai fazer o seu baú, né? E aí, quando você definir o peso de cada linha editorial para começar a criar o seu calendário de conteúdo, você vem aqui, pega o conteúdo e coloca lá. Aí você monta tudo e olha, se aquilo estiver legal, você passa para o cliente. Caso contrário, você faz os ajustes finos, mas não tem a necessidade de ficar quebrando cabeça com o seu mood board. As coisas já estão bem estruturadas, bem compactas, entendeu? Bom, é isso, o baú de ideias. E ao longo das três pesquisas, você pode ir adicionando as coisas lá no seu mood board, ou caso você já tenha a sua linha editorial, dentro do seu baú de ideias. Essa foi a aula, gente.